Olá, signo de Câncer, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vitória, do Caminho da Estrela Ancestral, e hoje eu tô trazendo para você a sua previsão intuitiva e atemporal nas energias do tarô e do baralho cigano. Lembrando sempre, Câncer, que as leituras aqui são coletivas, portanto não vão ressoar com todo mundo. Pegue somente aquilo que for para você, combinado? Para aqueles que se identificarem com a minha energia e sentirem no coração de fazer uma leitura 100% focado para si, né, para a própria energia, eu estou com a minha agenda de leituras particulares aberta e as informações estão na descrição desse vídeo. Dito isso, Câncer, eu desejo a você boa sorte e vamos à sua leitura. Câncer, vou começar aqui de um jeito um pouquinho diferente essa semana. Vou começar tirando aqui para você uma carta do oráculo que eu tenho aqui, que se chama Jardim dos Anjos, tá? Então vamos começar aqui tirando uma energia do Jardim dos Anjos para o signo de Câncer. Vamos lá, por favor, baralhe uma energia para os cancerianos no dia de hoje. Uma energia para o signo de Câncer. Conexão. Conexão. Como que tá a sua conexão com a espiritualidade, Câncer? Você tem se sentido bastante conectado com a espiritualidade? Está precisando trabalhar aí a sua conexão, né? De repente aí, Câncer sendo convidado a se conectar com a própria intuição, né, Câncer? Estamos falando aqui de um signo muito intuitivo, né? Estamos falando aqui de um signo que é, assim, que tem uma conexão direta, né, com o céu, com o divino, com o invisível, né? Às vezes, Câncer, quando as coisas elas começam a ficar um pouquinho mais difíceis, um pouquinho mais desafiadoras, né, é justamente essa conexão que acaba trazendo uma força, sabe? Que acaba trazendo uma ressignificação para o momento atual, né? De repente, né, não é que as coisas estão tão difíceis, mas às vezes nós estamos desconectados, né? Inclusive da nossa própria essência, de quem a gente é, né? A gente sabe muito bem que tem certas coisas que a gente não encontra no mundo aqui fora, que a gente só encontra dentro, né? E a conexão, a energia da conexão, ela fala muito sobre isso também. Tá certo? Bom, vamos lá, vamos ver o que mais que temos aqui para Câncer no dia de hoje. Quais são as energias aí que vêm, né, complementando essa energia da conexão aqui na mesa. Por favor, baralhe o que mais que temos para os cancerianos no dia de hoje. O que mais que temos para Câncer no dia de hoje? O que mais? Por favor, baralho. As de ouros. As de ouros. Rei de ouros. Rei de ouros. O imperador. O imperador. Lado positivo. A eremita. A eremita. E o desafio. 4 de ouros. 4 de ouros no desafio. Câncer, eu vejo que você, assim, tá num momento de muita inspiração, sabe? E é uma inspiração que eu vejo que ela está muito relacionada à sua vida material, né? A gente pode estar falando aqui, sim, de dinheiro, de finanças, né, e tudo mais.
Só que quando a gente fala da vida material, a gente também está falando sobre aquilo que é palpável, né? Sobre tudo aquilo que a gente realiza nesse plano, nessa existência, né? Então é tudo que a gente acaba colocando a mão na massa. E eu vejo que câncer está começando a ser intuído, né? E aqui a gente, né, já começou falando disso hoje. Câncer está começando a ser intuído daquilo que realmente, né, vai trazer retorno para ele, né? E é um retorno que a gente está falando assim de satisfação também, de realização. Sabe quando você olha uma coisa que você fez ou que você faz e você tem muito orgulho daquilo, sabe? E por você ter esse orgulho, por você ter amor pelo que você faz, por você ver muito sentido naquilo, a prosperidade, ela vem como uma consequência. Não é uma coisa que você persegue, não é uma coisa que você tem que ir atrás, mas ela acaba virando, assim, uma consequência das suas ações, sabe? E aí aqui a gente também tem a energia do imperador, né, que é uma energia que não só te convida, né, a se empoderar, né, das situações, né, do seu destino, do que você acredita, né, mas também vem te convidar a olhar a autoridade que você é, sabe, assim, no sentido, olha, confia no que você faz, confia no seu conhecimento, né, confia no que você tem a oferecer, se empodere disso, se empodere de quem você é, sabe, você tem muita coisa para entregar, então confia nessas coisas que você simplesmente tem para entregar, sabe? E é interessante que no lado positivo a gente tem a carta da eremita. E eu sinto que a carta da eremita, ela conversa também muito com a carta da conexão, né? E é como se a espiritualidade ela falasse assim, olha, se escuta, câncer. Se escuta. Você sabe o que é para fazer, você sabe o que você quer fazer. Você já entendeu. Então escuta. Escuta a sua intuição, escuta o seu coração, sabe? Busque entender o que está oculto dentro de você que ainda, né, de repente te atravanca o caminho, porque o seu caminho está aberto, né? O seu caminho, ele está aberto. Mas agora você precisa se entender, se escutar, olhar para dentro de si, se conectar, para você entender como caminhar, como realizar, como fazer as coisas acontecerem da forma como você merece, da forma como a sua espiritualidade planeja para você, né? Porque a sua espiritualidade ela tem muitos planos para você, né? A sua espiritualidade ela tem muitos planos que envolvem você. Então, é justamente acreditar nisso, né? E colocar a mão na massa. E quando a gente vem aqui no desafio, a gente tem um 4 de ouros, né? O 4 de ouros é uma carta que fala sobre apego. Então, aqui a gente pode estar falando apego a ideias, a crenças limitantes, a medos, a insegurança, né? Eu vejo que, de repente, assim, você tem um grande caminho pela frente, mas quando você vê a imensidão desse caminho, é como se você tentasse se segurar de alguma maneira, né? De repente, aí se segurando no já conhecido, né? Se segurando na zona de conforto, né? Afinal, a gente sabe muito bem que o novo, ele dá muito medo, né? O desconhecido dá muito medo. E aí você segura. E não é momento de segurar, câncer. É momento de ir. É momento de realizar. É momento de entender aí, afinal de contas, o que você tem nas suas mãos, né? O que a sua espiritualidade está te provocando a realizar nesse momento. Bom, e o que mais, baralho? O que mais que podemos trazer para o signo de câncer, complementando essa energia aqui na mesa? Por favor, baralho. O que mais que temos para os cancerianos no dia de hoje? O que mais que temos para câncer no dia de hoje? Os enamorados, essa carta aqui eu vou cobri-la um pouquinho.
Será que deu certo? Os enamorados. Os enamorados. A lua. A lua. O papa. O papa. Lado positivo. 10 de ouros. 10 de ouros, ó. Por que eu falei 10 de ouros, hein? Lado positivo, 10 de espadas. 10 de espadas. Desafio. 4 de espadas. 4 de espadas. É interessante, Câncer, que eu sinto que a sua leitura, assim, a espiritualidade, ela vem fortemente te convidando a você tomar o poder da sua própria vida, sabe? A pegar o poder para si. Eu sinto que Câncer passou muito tempo, de repente, né, passando o poder da própria vida para outras mãos, né? Seja pessoas, seja situações, né? De Câncer, de repente, aí vivendo momentos que foi refém, assim, de situações ou pessoas ou circunstâncias, né? E eu vejo que, assim, chegou a hora de Câncer se apropriar da própria vida. E como que Câncer vai fazer isso, né? Eu sinto que pela carta dos enamorados, né, isso vai se dar por meio das escolhas, né, Câncer? É aquela coisa, assim, de não deixar mais os outros escolherem por você, né? De não deixar mais os outros decidirem como que vai ser o seu dia, como que vai ser a sua semana, como que vai ser o seu ano, né? Tá na hora de Câncer começar a tomar as próprias decisões, né? De olhar para a própria vida e entender aonde que ele quer chegar e o que que ele tem que fazer para isso. E isso é se implicar, isso é escolher, né? Você sai de uma posição mais de refém, né? E você passa a ser um atuante, você passa a ser o protagonista da sua própria vida, né? E aí eu vejo que o exercício para isso, o Câncer, ele é muito interior. Câncer vai ter que começar a iluminar as próprias sombras, os próprios medos, né? Eu vejo essa lua aqui como, assim, de repente, muita coisa ali escondida dentro de Câncer, né? Que está precisando ser revelada, que está precisando ser compreendida, né? Aqui, na leitura de Câncer, a gente fala de muitas sombras que estão precisando ser integradas, né? E o que é integrar uma sombra? É entender, é compreender o que te trava, o que faz os ciclos repetirem na sua vida, né? Por que as coisas elas ficam indo e vindo na vida de Câncer, né? É culpa dos outros? É culpa do universo? É culpa de Deus? É culpa... Não, né? É somente sombras que precisam ser compreendidas, trazidas à luz, né? E esse movimento da conexão, Câncer, pode te ajudar muito nisso. A entender algumas coisas assim que a partir do momento que elas forem compreendidas, a vida destrava, a vida anda, ela vai para frente. Mas porque você se comprometeu a se entender, né? E aí a gente tem um papa aqui bem embaixo da carta do imperador. É interessante que essa combinação de cartas, mais uma vez eu reforço, Câncer, você pode ser perfeitamente uma autoridade no que você faz. Eu tô falando aqui de cancerianos destinados a coisas grandiosas, a realizações, Câncer, que vão vir a partir das suas mãos, do seu conhecimento, sabe? De você acreditar no seu potencial. Né? Nós estamos falando aqui de duas figuras muito, né,
de autoridade mesmo, né? Eu ia falar autoritárias, mas não, mas assim, de serem autoridades, de serem figuras de confiança, né? Figuras assim que as pessoas elas se consultam com elas, né? Que as pessoas elas confiam na opinião dessas pessoas porque são pessoas que são referências. Câncer tem tudo para ser uma referência na vida das pessoas ao seu redor. Então, Câncer, a sensação que me dá é que você tem um poder que você não conhece ainda. É um poder assim que você ainda não, acho que você não tem a dimensão de quem você é. Entende? Que a partir do momento que você entender quem você é, aí a jornada fica um pouco mais fácil, sabe? Bom, no lado positivo a gente tem um 10 de espadas, e isso é muito bom, sabe, Câncer? Porque a gente pode estar falando aqui de desafios e situações, né, que de repente aí vem te travando, vem trazendo dificuldades que estão no final, né? O 10 de espadas, ele é aquele último sofrimento, sabe? Ele é aquele momento que você olha e fala, cara, daqui não tem como descer mais, entendeu? Então, é o ponto de virada, né? Então, a partir do 10 de espadas, a coisa, ela só pode subir, entendeu? Porque não tem mais para onde ir. Então, é aquele último sofrimento, aquele momento de virada de chave, né? O 10 de espadas, ele fala muito sobre isso. Então, eu vejo que Câncer tem uma grande possibilidade, a partir dessa semana, de se reinventar mesmo, sabe, Câncer? De se reinventar, de reescrever a história mesmo, né? É uma grande possibilidade aí de reescrever a sua própria história, né? E passar a escrever uma história em que você é o protagonista, que você é a pessoa que importa mais dentro de tudo isso. Entende? Bom, no desafio, a gente tem um 4 de espadas, né? O que esse 4 de espadas ele vem falando? Ele vem falando o seguinte, Câncer, só toma cuidado para não esmorecer. Sabe? Com todo esse movimento acontecendo, sabe? Com toda essa possibilidade de conexão, de realização, não é momento de procrastinar, não é momento de desistir, não é momento de deixar as coisas para depois, Câncer. Não é momento. É momento de ação, tá? A gente pode estar falando nesse 4 de espadas uma forte energia de procrastinação, né? Depois eu faço, desânimo. Não é, Câncer, não é momento para isso. É aquela coisa assim, ó, primeiro a gente começa e depois a gente melhora. Entende? Tá na hora de Câncer começar, né? E é bom, né, aproveitar essa energia de início de ano, né? A gente só tá em fevereiro ainda. E é isso, Câncer. Tem todo um ano aí para reescrever uma nova história, né? Para viver um novo momento. Bom, continuando, vamos lá. Um conselho final aqui para o signo de Câncer, por favor, baralho. Um conselho final para os cancerianos no dia de hoje. Um conselho final para Câncer no dia de hoje. A cruz, o jardim, quase caiu, e a raposa. Câncer, não é momento para ter medo de nada. Não é momento para ter medo das pessoas. Não é momento para ter medo das situações, sabe? Não é momento para isso. Você tem uma espiritualidade que te acompanha, que te cuida, que está sempre com você. Basta você se conectar. A sua espiritualidade é muito forte. Eu estou falando aqui com cancerianos que têm uma espiritualidade muito forte, muito potente, muito viva.
tá? É assim, é se agarrar na sua fé e ir para a vida, e ir à luta, sabe? Sem medo, com felicidade, com brilho nos olhos, acreditando, sabe? Trabalhado na energia da fé, sobretudo. Enquanto a gente tem fé e esperança, Câncer, nada derruba a gente, nada. Por mais difícil, por mais desafiadoras que as situações elas possam ser, tá? E aqui essa raposa, como a gente está falando de conselho, é bem aquela coisa, sabe, Câncer? Confia na sua intuição. Confia naquilo que, sabe, se você olhou para uma situação e parece que tem coisa aí, parece que alguma coisa ali não tá te descendo, sabe, você sente aquela sensação de repente ali que existe um perigo, uma situação meio estranha, uma coisa meio esquisita, confia na sua intuição. Não se exponha de maneira desnecessária, Câncer, sabe? Confia naquilo que o seu coração te fala, sabe? Confia naquilo que vem para você. Mesmo que você não tenha provas, mesmo que você não tenha como tirar prova daquilo, sabe? Confia, tá? E vai para a vida sem medo, destemido, acreditando em tudo que você tem para entregar. E que você, nesse processo todo, é uma pessoa muito guiada, tá bom? A guiança aqui é muito forte, Câncer. Tá bom? Câncer, eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.